Se você acompanhou a posse do presidente Jair Bolsonaro, no dia 1º, né, você deve ter percebido, claro, que uma das quebras de protocolo veio da primeira-dama Michele Bolsonaro, porque ela deu uma mensagem em Libras, que é justamente a língua brasileira de sinais, como você está acompanhando aí agora, e muita gente criticou, né, dizendo que ela quis aparecer e tal, mas o fato é que ela chamou a atenção para uma necessidade. Então eu estou aqui agora no estúdio do Jornal do Continente, com a instrutora de Libras da Universidade, aliás, do Instituto Federal de Santa Catarina, que é a Veridiane Ribeiro, que eu agradeço muito aqui a sua presença, né, a participação. Aliás, você já escreveu 2 livros sobre esse assunto, né? Exatamente. Boa noite, Alexandre, boa noite a todos. Eu já escrevi 2 livros a respeito da educação bilíngue para surdos, que nesse momento é a maior militância da comunidade surda. O fato da primeira-dama ter trazido, está dando visibilidade, né, a questão da língua de sinais, da língua das pessoas surdas, é uma oportunidade para que nós possamos fortalecer, né, essa luta em prol dos direitos das pessoas surdas, em prol principalmente do uso da língua de sinais, da difusão do bilinguismo, da difusão da língua de sinais, né, para que as pessoas surdas possam ter, sim, a maior possibilidade, né, todas as possibilidades de acessibilidade na comunicação. Né? Antes de a gente começar um pouquinho, mas eu gostaria de ver esse livro que você trouxe. Eu trouxe de presente para você. Esse aqui é presente já mesmo. Esse é presente para você, já está autografado. Aqui, esse daqui, ó, Ensino de Língua Portuguesa para Surdos. Vamos mostrar para essa câmera aqui. Esse aqui é o seu primeiro livro? Esse é o meu primeiro livro. Seu primeiro livro? Isso, é o que trata da educação bilíngue para surdos. Entendi. Percepções de professores sobre adaptação curricular em escolas inclusivas, né? Agora, Veridiane, me conta uma coisa, como é que você vê hoje essa necessidade de acessibilidade para surdos, né? Que é diferente de a gente falar deficientes auditivos, né? Fala pra gente primeiro essa diferença. Então, quando nós falamos pessoas surdas, nós estamos falando de pessoas com cultura surda, com identidade surda, Quando nós falamos pessoas com deficiência auditiva, geralmente são aquelas pessoas que têm um grau de perda auditiva, que fazem uso de um aparelho de amplificação sonora e que muitas vezes não têm essa cultura, essa identidade surda. Elas têm uma perda leve ou moderada. Dessa forma, né? Muitas vezes não nasceram, até podem ter nascido, mas não tem uma perda que faça com que elas adquiram, com que elas construam uma identidade, uma cultura surda, diferente do povo surdo, né? Quando você fala dessa identidade, dessa cultura, é o mundo próprio que eles criam através dessa língua de sinais, é isso? Pelo fato de eles terem o canal visual, de serem pessoas que têm a comunicação como uma comunicação espacial e visual, isso já faz com que eles tenham uma identificação, uma interação com o mundo de forma diferente. E claro que faz com que eles tenham uma cultura diferente, um comportamento, algo que é próprio dessa comunidade, desse povo surdo, justamente pelo fato deles terem uma interação com o mundo diferente de nós, que é com o som. Eles é com a visão. Claro. Então, isso realmente faz com que eles construam uma identidade, uma cultura, por interagir de forma diferenciada. Agora, você está me contando aqui no intervalo, porque você dá aulas no Instituto Federal de Santa Catarina, em Palhoça, no campo de Palhoça, é isso? Eu dou aula no campus de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Mas é o mesmo instituto, só que eu estou no campus de Jaraguá do Sul. Mas você está me dizendo que existe uma falta, por exemplo, de haver mais cursos bilíngues, né? Não só no estado, mas no Brasil inteiro. Me fala um pouquinho disso. Isso, nós precisamos a luta. Nesse governo, foram traçadas 17 metas, 17 compromissos com a comunidade surda. Um deles é essa difusão da pedagogia bilíngue, das escolas bilíngues, das classes bilíngues. Nós temos em Palhoça o Instituto Federal, que é o Instituto Federal Bilíngue, que é um programa, foi projetado para ser uma escola bilíngue. E no modelo dessa escola, o objetivo é que outros institutos também sigam esse modelo, que seja realmente todo o Brasil possa ter escolas bilíngues. Então, um dos compromissos, uma das metas, né, da comunidade surda, um dos desejos da comunidade surda é que tenhamos escolas bilíngues, diferentes das escolas inclusivas.
Porque nas escolas do ensino regular, nas escolas inclusivas, não são escolas bilíngues. O que nós temos são escolas que têm um intérprete, mas a escola não é bilíngue. Não é bilíngue, entendi. O que a comunidade surda deseja é que tenham acesso integral de comunicação, né? Que todos possam, como acontece na Suécia, que é o país modelo em educação bilíngue, onde a língua de sinais sueca, ela é ensinada desde as primeiras fases do ensino fundamental. Essa também é uma reivindicação da comunidade surda que está também nos compromissos, que a língua de sinais é a segunda língua oficial do nosso país. A primeira é a língua portuguesa, mas a língua de sinais é a língua oficial, é a segunda língua oficial. Então, por que nós temos espanhol, por que nós temos inglês e não temos língua de sinais no ensino fundamental? Se é a língua oficial do país. Então, a luta é para que a língua de sinais ela realmente faça parte do currículo escolar e que seja ensinada às crianças desde as primeiras fases do ensino fundamental da educação básica. É bom também a gente lembrar que existe o curso de pós-graduação, de graduação também em Libras, na Universidade Federal. Isso, nós somos pioneiros, né? Inclusive modelo até. A Universidade Federal de Santa Catarina, ela oferece cursos de graduação em licenciatura e em bacharelado. Então, ela forma professores e forma intérpretes de língua de sinais. No caso, eu não sou instrutora de língua de sinais, só corrigindo, eu sou professora de língua de sinais. Isso, porque instrutores é uma outra formação, isso varia conforme a formação. Claro. Então, lá forma professores e intérpretes de língua de sinais. E nós já, em Santa Catarina, inclusive, apresentou esse modelo em outros países para que outros países possam também implantar graduação em língua de sinais. Qual é a grande dificuldade de não se ter hoje escolas bilíngues e de ter essa difusão da língua brasileira de sinais hoje? Basicamente profissionais. Faltam profissionais. Faltam profissionais. Formação de profissionais. Sim. Então a legislação diz que o poder público tem obrigação de investir na formação de profissionais, de professores de língua de sinais, de professores bilíngues. Isso desde 2005, né? Desde que o decreto foi sancionado. Em 2002, quando a Libras passou a ser a língua oficial, né? Que tem a Lei de Libras de 2002. Isso já vem acontecendo, já existe um movimento. Em 2015 teve a Lei de Inclusão. Já existe todo um movimento e os documentos oficiais, eles trazem todas essas orientações. Mas o que nós precisamos realmente é o que o poder público tenha realmente o comprometimento e faça investimentos na formação de profissionais. Nós precisamos de profissionais. E pessoas que também queiram se formar na língua brasileira de sinais. O fato dessa visibilidade né, da língua de sinais, o que está acontecendo atualmente, surgiu em nós uma esperança de que pessoas possam se despertar no desejo de aprender, de saber mais, de ter curiosidade e talvez até mesmo tomar como uma profissão uma das áreas da língua de sinais. Sem dúvida. Você tem dimensão, por exemplo, do número de surdos que nós temos em Santa Catarina, só aqui? Em Santa Catarina, não. Mas o censo de 2010, que é o nosso último censo, né, mostra que nós temos quase 10 milhões de pessoas surdas. 10 milhões no Brasil? No Brasil. No Brasil. E nós temos cerca de 2 milhões de pessoas, porque o censo ele tem diferentes critérios de avaliação, Então, dessas 10 milhões, nem todas usam língua de sinais. Certo. O que nós podemos considerar é que aproximadamente 2 milhões de pessoas, que são pessoas surdas, severas e profundas, que provavelmente fazem uso da língua de sinais, possam realmente precisar dessa educação bilíngue, de profissionais realmente habilitados. O que nós precisamos hoje é de investimento em formação e investimento em educação bilíngue. Olha, Veridiane, muitíssimo obrigado aqui pelo livro que você me trouxe, né? Ensino de Língua Portuguesa para Surdos, que com certeza é uma necessidade, como você acabou de dizer aqui na entrevista, e a gente espera então que você tenha sucesso e principalmente que tenha mais visibilidade agora, principalmente aí com esse pontapé inicial que a primeira-dama deu também. É o que nós esperamos. Eu agradeço a oportunidade. Imagina, a gente que agradece pela sua vinda aqui também. Obrigado, hein? Obrigado, boa noite para você.